E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Resolvi gravar um vídeo sobre treliças, pessoal. E um vídeo, eu escolhi a treliça mais simples possível para quê? Não para a gente calcular, mas sim para a gente entender. Então, pessoal, uma dica que eu dou para vocês, se você é estudante de engenharia, estudante de arquitetura, se você quer entender uma coisa complexa, você tem que entender como as coisas simples funcionam. Então não adianta a gente desenhar aqui uma treliça totalmente complexa, difícil até de entender a princípio, se eu posso desenhar uma treliça simples, onde a gente pode aprender os conceitos básicos de estática, conceitos básicos de geometria, conceitos básicos de matemática, conceitos simples que vão fazer com que a gente entenda treliças, ou seja, concepções mais complexas posteriormente. Então, eu desenhei aqui uma treliça, certo? Por que que é treliça? Porque aqui eu tenho esses nós, certo? Eu tenho essas barras ligando aqui, ó. Esses pontos de encontro a gente vai chamar de nó, certo? É importante que a gente entenda isso. Eu tenho uma carga aplicada aqui, ó, de 10 kN, tentando empurrar a minha treliça nesse sentido, certo? Eu tenho aqui, ó, um apoio fixo, ou seja, ele vai me dar duas reações, certo? Uma reação na vertical e outra na horizontal. As reações, pessoal, lembrando que as reações sou eu que arbitro, certo? Eu coloco o sentido, a direção que eu quiser e achar necessário. Nos cálculos em si, a gente vai saber se esse sentido, se essa direção adotada foi a melhor direção a ser escolhida, certo? Então, aqui é só para a gente entender se aqueles resultados, quando a gente calcular aqueles resultados, a gente vai entender se faz sentido ou não. Isso aqui é uma análise, é uma concepção básica. Então vamos entender, pessoal. Aqui eu tenho um apoio fixo, certo? Ele restringe esse movimento na horizontal e esse movimento na vertical, certo? Eu escolhi colocar esse apoio aqui, não é por acaso, vocês vão entender. E aqui é um apoio móvel, ele só restringe aqui, ó, na vertical. Se eu empurrar aqui essa estrutura, ela tende a se deslocar, certo? Dito isso, eu tenho aqui, ó, uma carga de 10 kN empurrando essa estrutura nesse sentido. Bem, se está empurrando essa estrutura nesse sentido, pessoal, a gente logo entende que ela empurrando essa barra para cá, essa barra vai tender a ser tracionada, certo? Faz todo sentido essa barra ser tracionada. Essa barra vai ser comprimida. Uma barra tracionada e outra comprimida, porque se eu estou esticando desse lado, eu tenho que comprimir desse lado. Então, se no cálculo lá dos nós, a gente encontrar que essa barra aqui está tracionada, a gente já sabe, olhando pelo desenho, a gente já sabe que está errado. Essa barra está comprimida. E vice-versa. Se aqui a gente encontrar que isso aqui está comprimido, a gente sabe que está tracionado. Então, a gente tem que ter uma análise, pessoal, visual, não só abaixar a cabeça e ficar resolvendo exercício, sem ter noção do que está fazendo, certo? Porque se eu tenho uma carga empurrando para cá, é óbvio, é nítido, qualquer criança vê que isso aqui está sendo tracionado, isso aqui está sendo comprimido, certo? Da mesma forma que se eu colocar uma carga de cima para baixo, eu vou ver que toda essa peça aqui, ó, todo esse montante, ele está sendo comprimido, né? Porque se eu estou colocando uma peça aqui empurrando ele está comprimido. Então, no cálculo, isso tem que dar certo. Se não der certo, é porque deu uma coisa errada, ou na sua concepção, no seu entendimento, ou no cálculo. Bem, esse apoio, eu coloquei um apoio de segundo gênero, dizendo com que essa reação está para cima. Isso aqui é uma reação que a peça está tendo, certo? Então está tendo uma reação para cima. Então, entenda bem, pessoal, se eu estou empurrando essa peça para cá, a tendência dela é querer rotacionar. Se eu rotaciono, eu vou tentar tirar isso aqui, ó, do meu apoio. Então, se eu oferecer uma reação no mesmo sentido que a força está sendo aplicada, a tendência da minha peça é sair do chão. Então, esse sentido que eu arbitrei aqui, ó, para minha reação, ele está totalmente errado, totalmente equivocado. Eu tenho que colocar uma reação contrária ao esforço que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo um esforço para cá, tentando arrancar essa peça, eu tenho que ter uma reação no sentido contrário para poder segurar essa peça, para que essa peça seja tracionada. Da mesma forma, se eu estou empurrando isso para cá, isso aqui está tendendo a fazer o quê? A empurrar essa peça para cá. Então, eu tenho que ter uma reação
nesse sentido. Então, essa reação aqui, o sentido dessa reação adotada está correto. Se eu estou empurrando uma peça para baixo, eu tenho que empurrar para cima para poder equilibrar, para poder essa peça ficar estática. Então, essa reação que eu adotei está correta, só que essa reação aqui, que eu tinha adotado para cima, está errado, porque se eu estou jogando a peça para cá, se eu adotar uma reação para cá, eu estou empurrando a peça. Então, tem que adotar uma reação no sentido contrário, certo? Para que essa peça fique estável. Eu sei qual a reação? Não sei, porque eu não fiz o somatório de forças em X, não fiz o somatório de forças em Y, nem os momentos, então eu não sei quanto de reação tem aqui, quanto de reação tem aqui. Então, esse vídeo, pessoal, é mais uma concepção para a gente entender os resultados. Para quando a gente fazer aqueles cálculos ali, os cálculos de tração ou compressão nas barras, eles têm que fazer sentido. Apenas, às vezes, eu olhando no desenho, eu não tenho como saber, mas uma treliça simples, a gente entende quais forças, quais esforços estão sendo aplicados em cada elemento. Por isso que eu falo, quer entender uma coisa complexa? Entenda como a simples funciona. Beleza, pessoal? Esse vídeo foi bem curtinho para vocês entenderem. Se gostou, tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até uma próxima.